capítulo 11 de Lucas, versos 27 e 28. É em nome do Senhor Jesus que vamos ler e trazer a palavra neste momento. Os irmãos vão ficar em pé um momento. Vamos ficar em pé. Ora, enquanto ele dizia estas coisas, certa mulher, dentre a multidão, levantou a voz e lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te amamentastes. Mas ele respondeu: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a observam. Vamos repetir na versão dele este verso 28. Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a observam. Outra vez. Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a observam. O Espírito de Deus está encarregado de nos trazer esta palavra. Amém. Os irmãos podem sentar. O garoto era insubordinado. O pai já o havia aconselhado, castigado, açoitado muitas e muitas vezes, mas ele continuava rebelde. A certa altura, o pai pegou uma tábua, fez um risco e cortou um coração de madeira. Colocou uma alça e pendurou na parede da sala. E chamou o filho. Meu filho, você está vendo aqui, é um coração. Aqui está um maço de prego. E cada vez que você me desobedecer, você me magoa, me magoará cada vez que me desobedecer. Eu vou pegar um prego deste e pregar neste coração. Ele não fez caso daquilo. E quando chegou a prática, então o pai, uma vez desobedecido, apanhava um prego e batia lá no coração. E mais um prego. E mais prego. E mais prego. E um dia o garoto resolveu parar e ficar olhando para aquele coração. Ele disse: já está com mais da metade de prego. Logo, logo, não vai mais ter lugar. E ali ele caiu em si, considerando-se um grande desobediente. E voltou-se para o pai com arrependimento. E pediu ao pai que o perdoasse. E que ele, dali em diante, passaria a fazer tudo para obedecer. Esta ilustração não ilustra a regeneração, mas ilustra a desobediência. E a palavra de Deus nos mostra que o plano de Deus fora criar um universo dentro de suas leis, a girar dentro de seus planos e de sua vontade. No Salmo 119,
nós temos o verso 91, onde declara o texto que todo o ser criado, toda a natureza, todo este universo, obedece o Criador e Senhor desse universo. Conforme a tua ordenança, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Todas as coisas te obedecem, com exceção do homem rebelde. Mas nós agora queremos tratar com todos deste lado. Deus tem lançado a sua palavra. Ele lançou a sua palavra ao nada, e o nada obedeceu a palavra, e o universo foi gerado, foi criado. Depois esta palavra ordenando as águas que produzissem os animais aquáticos, ordenou esta palavra à terra que produzisse os animais terrestres, ordenou ao espaço sideral que se criassem ali os astros, o maior, o menor, o sol e a lua, e as estrelas e tudo mais. Tudo obedeceu. É como está escrito ali, ele foi mandando, tudo obedeceu. Você sabe por que a terra produz feijão? Alguém vai dizer, porque planta? Não, você poderia plantar e não produzir. A terra produz feijão porque Deus mandou a terra produzir frutos. Você sabe por que a terra produz capim? Não sabe não? Porque Deus mandou produzir a relva, as árvores frutíferas. E a natureza continua obedecendo. Eu acho, parece-me, que Adão viveu uns 100 anos, depois de criado até a queda. Lá no Gênesis 2:7, Deus criou o homem. Soprou no nariz daquela estátua, e aquilo se tornou um ser vivente. Este homem viveu em harmonia com Deus, porque o viver em harmonia com Deus, escutem, senhores, não é o homem mandar Deus fazer o que ele quer, mas a harmonia com Deus é o homem fazer tudo o que Deus quer. E entre as coisas que Deus deu ao homem, as suas ordens, as suas leis. Eu gostaria que vocês agora entendessem por que Deus dá lei, por que Deus dá estatuto, por que Deus manda, por que Deus impõe, por que Deus determina. Nós estamos acostumados a viver com estes velhos ou estas velhas ranzinzas. Às vezes nem são velhos, nem são, mas às vezes é a esposa, às vezes é o marido, né? Não, eu quero porque quero. O nosso Deus nunca disse uma vez, eu quero porque quero. Não. As leis de Deus não estão baseadas em caprichos. Capítulo 18 de Levíticos, versículos 4 e 5, mostrando que cada lei de Deus está baseada em juízo, está baseada em a necessidade do homem, está baseada na vivificação do homem. Não há uma lei para prejudicar a quem quer que seja. Toda a lei de Deus é santa, justa e boa, como disse Paulo, mas aqui o Senhor está mostrando, todas as minhas leis visam a sua vida, o seu benefício, o seu favor. Eu sei que muita gente chega no semáforo, está vermelho, torce o nariz, faz cara feia,
mas ele é a sua salvação, o seu benefício. Não foi ali colocado para te provocar, foi colocado ali para te proteger. Eu gosto de conversar com os guardas rodoviários. Eles têm umas exortações muito interessantes. Eles nunca falam da lei como uma imposição de quem quer que seja, né? Não, eles falam que isso aqui é necessário. Olha, que é uma proteção para o senhor. Um dia um guarda quase me multou, por quê? Eu vinha atrás de um carro carregado, fumacento que estava danado. Eu digo, eu não vou ficar atrás desse negócio aqui, já estava me abafando, a minha esposa não se dá com fumaças, então cortei. Então, lá em cima o guarda me parou. O senhor não viu lá a placa proibindo podar aqui nesse trecho? Digo, não vi, seu guarda. Nós entramos no fumaceiro daquele caminhão e a única coisa que eu precisei foi sair depressa, podar depressa, porque a minha esposa não se dá com esta fumaça. Ele deu uma volta no carro e disse, mas o senhor sabe que ali tem uma placa, se o senhor está me dizendo. Aquela placa era para lhe proteger. Digo, eu acho. Ele falou tão bem, ele me exortou com tanta sabedoria, ainda pensei, esse aí sabe para que existe a lei. A lei existe para nos fazer bem. Por que Deus falou para Adão não comer do fruto? Porque de certo, se comesse ia fazer mal. Se alguém comer mamão e beber leite, poderá sofrer uma indigestão. Mas quem comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, morre! É pior do que uma indigestão. Vamos ler esse texto de 18 de Levíticos 4, 5. Os meus preceitos observareis, e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis, pois, os meus estatutos e as minhas ordenanças, pelas quais o homem, observando-as, viverá. Eu sou o Senhor. Vejam bem, meus estatutos e minhas ordenanças, pelas quais, se o homem as observar, viverá. Os mandamentos aqui são todos para a vida. E Deus não é desse que baixa decretos, não é? Baixa um decreto hoje, não deu certo, manda revogar, passa outro, se amanhã outro em contrário. As leis de Deus são eternas. Como já disse a princípio, as leis de Deus são baseadas em juízo. A palavra juízo aqui significa que ele julga a necessidade na sua eterna sabedoria. E quando ele lança uma lei, é porque ela é absolutamente necessária e para o nosso bem. Todas elas. Todas elas. Quantos irmãos têm sido abençoados por uma lei que aparece lá na Bíblia? A ninguém devais coisa alguma. Levanta seu dedo aí, vamos ver. Olha, não está devendo mais. E você notou que Deus tem aumentado o seu depósito? As suas finanças? Ele tem aumentado. É uma lei, está lá. Eu sei que alguém vai dizer, isso aí é legalismo. Não, senhor. É uma lei para seu favor, para seu benefício. Eu sei dessa gente que chega lá no semáforo e diz, isso aqui é legalismo. Mete o pé e passa, mas daqui a pouco encontra o que não quer. Não é verdade? E assim a palavra de Deus, em todas as leis, eu tenho encontrado leis na palavra de Deus que eu passo a observar. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. O pastor Glenn hoje falou, e eu observando o seguinte, estava lá com o texto 28, 16 de Isaías. Lá diz o texto assim no fim, aquele que crê não se apresse. É uma lei. Toda gente apressada tende a se atrapalhar na vida. Quem tem pressa de fechar um negócio, faz negócio mal feito. É verdade? Quem tem pressa de chegar, se entrombica todo na estrada. Às vezes o guarda ainda faz assim, né? O senhor vinha correndo a 150.
É, sim, senhor, seu guarda. Pois então, por quê? Porque eu estava com pressa, tá bem. Então vamos deixar a sua carteirinha aqui, o senhor encosta o carro, eu fico aí no carro, daqui umas 2 horas eu vou lhe dar a carteirinha, que é para o senhor perder a pressa. É um benefício você aprender a ser paciente, né? E a pressa é falta de paciência. A moderação é produto da temperança do indivíduo que tem autocontrole. Eu falo isto porque quando eu estava em estrada de chão, eu corria a 60, o povo zombava de mim. Agora passamos para o asfalto, agora sim, agora corremos a 80. Está muito bom. Viramos agora 10.469 quilômetros, sem pressa. Até parando na estrada para fazer o nosso churrasco. Não temos pressa. Chegaremos sob a proteção divina, mas também sob a prudência. A prudência. São leis que nos fazem bem. Você andou no Mississippi esses dias, não andou? Lá no Mississippi eu fiquei implicado com uma lei. Você está viajando, de repente não tem nada, e tem lá uma placa, stop, slow. Mas por quê? Então meu companheiro dizia, é que aqui é o Mississippi. A lei está dizendo que é para você parar aqui, mas não há necessidade, não há cruzamento, não há nada. É só, é a lei. E se você não parar, você está sujeito a uma multa pesada. Oh, que lei caprichosa! Ou capciosa! Mas a lei verdadeira, esta lei de Deus, ela é toda para nosso bem. Toda para nosso bem. Mas vamos olhar no capítulo 2 de Gênesis, versículos 16 e 17, e vamos imediatamente ligar com Gênesis 3, 6. Vamos ler os versos seguidos assim. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Interessante, ainda Deus disse, isso aqui vai fazer mal para você. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu a seu marido, e ele também comeu. Os irmãos acham que Eva obedeceu ou desobedeceu? Você já sabe o que é a palavra pecado? A palavra pecado é simples sinônimo de desobediência. Desobediência. Agora vejam os senhores, a lei estava ali estabelecida em benefício deles. Em benefício deles. Veneno. Veneno mortal. Não comam. Por que comer? Por que comer? A Bíblia diz por que comer. E a mulher viu que aquela árvore era boa, aquele fruto era bom. Achou que aquele fruto era agradável. Não sei se você entende a palavra agradável. Você passa por uma melancia bonita, né, irmão Joaquim? Dá uma vontade de parar ali, né? Lá no interior de Mato Grosso do Sul, especialmente, existe uma guavira grande assim, mas não dá vontade de comer outra coisa. Só de ver, dá vontade. Você já notou onde é que está o pecado? Nesta vontade própria. E ela
desejou comer aquele fruto. Comeu e deu ao seu marido. Agora eu queria que você entendesse que enquanto eles se deleitavam naquele fruto, vejam bem, é sinal que o fruto não era ruim. Porque geralmente quando a minha esposa me oferece alguma coisa, é porque ela achou bom, ou boa. Ela achou boa, então ela me oferece. Às vezes eu pego e levo de longe. Eu vou comer na casa do Abílio, e tem lá um bolo tão gostoso que eu posso levar um pedacinho para minha velha. É com todo prazer. Por que eu trouxe? Porque é bom. E a dona Eva então achou que o fruto proibido era bom, gostoso. Experimente. E ele foi. E a palavra significa desobediência. O que eu estou falando aqui, muita gente não concorda, muita gente não está gostando. Sabe por quê? Porque o seu espírito de desobediência, escute o que eu vou lhe dizer agora. Seu espírito de desobediência, veja bem, está apoiado pela sua consciência maligna. Eu faço o que eu faço e concordo com o que faço. Isto se trata até com criminosos. Eu sei de caso assim, de indivíduo que assassina, e depois se lhe pergunta, e agora? Não, se tiver outro caso desse para fazer, eu faço. Porque ele põe a sua consciência de acordo com seus atos. Nós passávamos por vamos chamar de boteco, aí pelo Nordeste, estava lá um caminhoneiro desse gorduchão, falando. Eu estava lá em cima do barcão, conversando, bebendo cerveja. Eu estava abastecendo a nossa garrafa térmica com água gelada que havia ali ao lado, e aquele homem contando a história dele. Falava tão alto que a minha esposa lá no carro ouviu a história também. Eu ia com o carro, o sujeito veio aqui ao meu lado e me fechou, eu recuei o carro aqui, puxei do 38 e ele caiu morto lá dentro do carro mesmo. Fiz isso, fui para a cadeia, com 3 meses saí da cadeia, e se for preciso, estou pronto para fazer outra. Isso aí, meu prezado ouvinte, é a consciência perversa, cauterizada, que está sempre de acordo com os seus males. E eu sei que há gente aqui que não está gostando do que eu estou dizendo, porque não gosta de ser incomodada. Quer que a sua consciência esteja apoiando os seus males. Mas você vai para o inferno com os seus males e a sua consciência. Naquele dia, quando você resolver jogar a sua consciência fora, para dizer, ela me traiu, será tarde demais. Escute enquanto é tempo. Veja como Deus faz questão que nós observemos a sua palavra, porque é pela sua palavra que está o caminho certo. E tudo que está transtornado nesse mundo aqui é por falta de observância à palavra de Deus. Agora, no capítulo 8 de Lucas, verso 21, chegaram a Jesus e disseram-lhe, teu pai e a tua mãe, os teus irmãos estão ali fora, querem falar contigo. No verso 21, Jesus dá a resposta. Ele, porém, lhes respondeu, minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem a minha palavra e a observam. Amém, amém, amém. Agora eu quero chegar com os irmãos a este ponto. Os males da desobediência são todos. Todos. Inclusive as doenças. Eu não sei por que certos pregadores acham que as doenças são do diabo. Eu não vi isso na Bíblia. Eu vi na Bíblia que as doenças são consequências da desobediência às leis de Deus, que estão na própria natureza. Eu sei de casos de enfermidades e doenças. Eu me lembro de uma irmã que ainda me contou essa experiência. Ela disse, olha pastor, eu estou aguardando o transplante de um rim. Mas a culpa foi minha. Quando eu era mocinha, eu não tomava água.
O líquido que eu tomava seria um pouco de café com leite e mais nada, nunca tomei água. E com isto meu rim atrofiou, não funciona mais. Eu sei que eu transgredi a lei física. E você sabe que todas as suas doenças, elas estão baseadas nisto? Deus ainda falou isto. Eu não queria chegar até esse ponto, mas vamos ao capítulo 15 de Êxodo. E ainda Deus diz isto, verso 26, é certo. Êxodo 15, 26. Aí está a transgressão da lei e a doença. Dizendo: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, sobre ti não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Exato. Às vezes as pessoas têm doenças incuráveis, não é assim? E pedem a Deus, e unge-se o doente, e trata-se de uma série de coisas, e não cura. Você sabe, vale a pena fazer um exame no seu comportamento, verificar bem a sua vida, verificar bem a origem dessa doença. Quem sabe um arrependimento poderá lhe trazer uma cura. Transgressão da lei. Transgressão da lei. Eu conheço muitas pessoas que depois de uma reconciliação sararam, ficaram curadas. E agora aqui, a palavra de Deus vai nos mostrar certos males da desobediência, males que eu considero capitais. Primeiro, as orações estão impedidas da vida de uma pessoa desobediente. A palavra de Deus. Esse livro aqui fala. Esse livro aqui diz. O que esse livro aqui diz está certo. Nos maiores ou nos mínimos detalhes. Agora vamos tratar. Em João capítulo 15, verso 7, o Senhor Jesus mostra logo de começo. Você quer ver tudo dar certo? Deixe a minha palavra ficar em você. Isso significa não transgredi-la. Pode ler. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. Quantas vezes as minhas orações são impedidas? Eu pergunto logo. O senhor quer fazer o favor de me mostrar em que é que eu estou contra a tua palavra? Faz favor. Eu preciso acertar. Acertar já. E o Senhor mostra, porque Ele sonda e revela. No capítulo 66 do Salmo, versículo 18, mais uma vez o texto mostra ali que a oração é impedida pelo pecado. Se eu tivesse guardado iniquidade no meu coração, o Senhor não me teria ouvido. Como foi? Se eu tivesse guardado iniquidade no meu coração, o Senhor não me teria ouvido. Se eu guardar a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Eu quero que Ele me atenda. Eu quero que Ele me ouça. Eu quero que Ele me abençoe. Mas eu não quero sair do meu pecado. A propósito, o Silvano aproveitou quando o Cazuza, que morreu de AIDS, lá nos Estados Unidos, ele esteve perto do Silvano, né? E o Silvano foi visitá-lo. Ele disse: olha,
eu vim aqui conversar com você. E começou o Silvano a apresentar a palavra de Deus para o Cazuza, dizendo que o arrependimento pode levar uma pessoa à salvação, porque Cristo na cruz do Calvário o atraiu e o fez morrer para o pecado, para lhe dar uma vida nova. Diz que o moço se voltou para o Silvano e perguntou: esse seu Deus tem poder para me curar? Silvano disse: perfeitamente, tem. Pois bem, se este seu Deus tem poder para me curar, eu quero que ele me cure. Mas tem uma coisa: se ele me curar, eu vou continuar vivendo a mesma vida que eu tenho vivido. O Silvano disse que se esfriou todo, disse: não dá nem para orar por esse homem. Porque o homossexualismo torna o indivíduo cínico mesmo. Eles não queriam relações homossexuais lá em Sodoma com os anjos. Isso é uma sem-vergonhice sacrílega. São cínicos. E o único remédio é fogo e enxofre. É bom para curar o pederasta. Fogo e enxofre. Mistura fogo com enxofre, bota nele. Cura. Eles ainda não vieram me perguntar qual é o remédio para o meu problema. Foi o que Deus aplicou. É a lei. Orações impedidas. O Silvano disse que fez uma oração tão frívola naquela hora. Ele disse que fez uma oração para se desincumbir, sabe? Agora eu quero que você entenda: se eu atender a iniquidade no meu coração, Deus não tem razão de me ouvir, não. E a iniquidade, meus amados, se fundamenta na transgressão da palavra de Deus. Zacarias 7, 9 a 13. Estes poucos versos, Deus põe as cartas na mesa com o povo. 9 a 13. Assim falou o Senhor dos Exércitos: executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e compaixão, cada um para o seu irmão. E não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e nenhum de vós intente no seu coração o mal contra o seu irmão. Eles, porém, não quiseram escutar, e me deram o ombro rebelde, e taparam os ouvidos para que não ouvissem. Sim, fizeram duro como diamante o seu coração, para não ouvirem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas antigos. Por isso veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Assim como eu clamei, e eles não ouviram, assim também eles clamarão, e eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. É o verso 13, né? Eu queria que você verificasse o 13, repetindo. Assim eu clamei, e eles não me ouviram. Assim também eles clamarão, e eu não ouvi. Clamaram, e eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu te falo, e tu não me ouves, tu me falarás, e eu não te ouvirei. Ora, reciprocidade, por que não? E Deus ainda aplica este ponto dizendo o seguinte: o que eu tenho a falar com vocês é a minha palavra, é o meu livro. Isto aqui não serve? Então venham agora buscar o quê?
Que ouvido deram ao que eu disse? Nenhum. É o que eu vou fazer com as vossas orações. Isso está em muitos outros lugares. Inclusive, eu estou me lembrando quando o Senhor disse para Jeremias: não ores por esse povo. O problema desse povo não se resolve com intercessão. Eles têm que se arrepender. Eles têm que ser transformados. É a desobediência à palavra de Deus que é o pecado, meus amados. E ainda, Jeremias 7,16, é outra história. Vida azarada. Você sabe o que é vida azarada? Vida que só dá para trás. Depois vão correndo consultar as cartomantes, né? Aquele negócio lá do pêndulo, o outro lá dos dadinhos, dos búzios, coisas que eu não entendo, graças a Deus. Mas está aí. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, pois eu não te ouvirei. Não ouvirei. Vai dar tudo para trás. Tudo para trás. Daqui em diante, nós vamos notar o seguinte, que a rebelião contra a palavra de Deus resulta em escravatura. Sim, porque o pecado já é uma escravidão na experiência de uma pessoa. Neemias, capítulo 9, 29 e 30. E testemunhaste contra eles, para os fazeres voltar para a tua lei, contudo eles se houveram soberbamente, e não deram ouvidos aos teus testemunhos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais viverá o homem que os cumprir. Viraram o ombro e endureceram a cerviz e não quiseram ouvir. Não obstante, por muitos anos os aturaste e testemunhaste contra eles pelo teu espírito, por intermédio dos teus profetas. Todavia, eles não quiseram dar ouvidos, pelo que os entregaste nas mãos dos povos de outras terras. Os irmãos notaram que tremenda confissão é esta do sacerdote Neemias, mostrando a Deus, nesta confissão, o estado de rebelião contra a lei do Senhor. É a desobediência. No capítulo 7 de Jeremias, a propósito, eu havia falado do azar, não é? Vamos falar mais uma vez desse ponto. Jeremias 7, os versos 24 e 28. Mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, porém andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado. E lhes dirás: esta é a nação que não obedeceu à voz do Senhor seu Deus e não aceitou a correção. Já pereceu a verdade e está exterminada da sua boca. Pronto. É andar para trás. Eu estou me lembrando quando os batistas da Convenção Batista Paulistana determinaram um programa radiofônico, Batistas em Marcha. E o programa foi perdendo a graça. Começou lá e tal, um pouco de ânimo no começo, como geralmente são os programas de rádio mal elaborados, mal planejados, que o problema do programa não é o começo, é o manter, é o permanecer. E então, Batistas em Marchas, e me lembro de pastor Anatólio Pirilampo Moreira da Silva, que escrevia a respeito de Batistas em Marcha, porém, a essa altura o programa já estava tão enfraquecido
que ele citou o programa dos batistas em marcha a ré. Se você não vai viver dentro da palavra de Deus, a sua marcha é a ré, em todos os sentidos. Você pode considerar um grande azar na vida, mas a causa é uma só. Que bênção tremenda está no capítulo 32 do Salmo, versículo 4. Eu já estava com o texto aberto aqui, está aqui. 32, versículo 4. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. A mão de Deus pesando sobre uma pessoa não é felicidade, não. E ainda diz em seguida: e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Mal-humorado, nervoso e irritado, não gosta de choro de criança, não gosta de rapando cuia lá debaixo do soalho, e não gosta nem que se lhe cumprimentem, não gosta que se lhe pergunte que horas são, vai logo de cara feia dizer que horas são. Por quê? Porque a vida está indo para trás, não há felicidade, não há prazer. Isso tudo é a desobediência, a origem. E agora, meus amados, que pena que eu agora tenho que voltar a vossa atenção para o fato de que essa desobediência sempre levou à destruição. Aquele homem que edificou a sua casa na areia, sabe quem era ele? Era o homem que não observava a palavra de Deus, não queria dar valor à palavra de Deus. E então veio a tempestade, caiu e ele sofreu sua grande ruína. Quando o rei Saul chegou para Samuel, e Samuel lhe disse coisas tremendas, no capítulo 15 de 1 Samuel, versos 22 e 23, onde Samuel diz o seguinte: Deus tem como prioridade a obediência. Se você não obedece, você não é nada. Você é um simples inimigo de Deus, você é um adversário, você é ímpio, você está perdido. A prioridade de Deus é que se lhe obedeçam, Ele é o dono da coisa. E se alguém se rebela, tem que pagar mais caro. Que disse Samuel ao rei Saul? Samuel, porém, lhes disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o entender do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como pecado de adivinhação, e a obstinação é como iniquidade de idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Amém. Agora, é como a gente pergunta ao médico, não é? Doutor, não chega de massacrar a gente? O senhor não vai botar um remédio aí? Vamos para o remédio. Vamos para o remédio. Nós temos no capítulo 5 do livro de Deuteronômio, o verso 29. Deus sabe o remédio. E aqui nesse dia, ele ainda comenta assim, num termo assim exclamativo, não é? Ah, quem dera que vocês pudessem tomar o pó da casca
do dinossauro que viveu há 700 mil anos passados, né? Oh, que remédio que está longe. Vocês não entenderam. Está muito longe esse remédio. Mas Deus está falando aqui de um remédio. Vamos ler. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que lhes bem fosse a eles e a seus filhos para sempre. Vamos logo gritar para Deus dizendo: eu não tenho esse coração obediente, o que o Senhor quer que eu faça? Mamãe, papai, quando vocês quiserem educar os filhos de um modo certo, mostrem para eles que o mal deles é um coração desobediente com que eles nasceram. Lá em Efésios 2:2 declara que nós somos filhos da desobediência, portadores de corações desobedientes. E Deus ainda disse isto: se vocês tivessem um coração obediente, estava tudo certo. Mas e agora? E agora? E eu me lembro da senhora Taylor, que levou ao pequeno William sempre esta mensagem. Ele era tão pequenino: filhinho, você sabe por que você bateu na sua irmãzinha? Ele está de cara fechada. Você bateu porque o seu coração é mau, filhinho. Filhinho, você sabe por que você derrubou este copo assim, irado? Sabe? Porque o seu coração é mau, filhinho. Você sabe por que você mentiu? Porque o seu coração é mau. Depois a mãe já não sabe mais nem responder para quê, não é? Você sabe por que você brigou com o vizinho? Você sabe por que você atirou aquela pedra lá no vidro do vizinho? Ele já sabia, já não precisa nem a mãe terminar o corinho, né? Porque o coração é mau, porque o coração é mau, o coração é mau. Mas o Espírito Santo te ajudará na educação do seu filho agora, viu? Se você apontar para o seu filho que ele tem um coração mau, o Espírito Santo está em cima te ajudando. Porque Deus disse na sua palavra que todo ser humano é portador de um coração mau. Falar que ele tem um coração mau é o diabo que está te ajudando a desencaminhar os seus filhos. Porque isso é mentira. Mentira não vem de Deus. Você tem um coração mau, filhinho, é esse sim. O Dr. Taylor conta que aos 5 anos de idade, ele começou a chorar. Ele começou a chorar forte, e a mamãe foi lá saber o que você tem, William. É o meu coração, mamãe. O que tem o coração, filhinho? Meu coração é mau. Ah, que coisa maravilhosa. Você já achou? Achei, mamãe, já descobri que é mau. E eu estou com medo do meu coração. É certo, filhinho, é certo. Ezequiel, capítulo 36, verso 26. Vamos chegar na hora certa, colocar o remédio em cima da necessidade. Vem aqui, filhinho, está aqui, o remédio. Vamos lá? Também vos darei um coração novo, e porei dentro em vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Ah, Deus pode trocar, filhinho. Isso aqui é pilha de lanterna? Não presta mais? É por isso que está por aí, não é? Vai ver que já colocaram uma nova lá. É isso que eu quero dizer. Quando a coisa não presta, a gente troca. E quando o coração humano nunca prestou, então é necessidade de trocar. E Deus está dizendo: eu vos darei um coração novo. Isto é novo nascimento? Novo nascimento. Mas ele ainda disse mais uma coisa: quando eu puder colocar em você o coração novo, aí eu terei um lugar para colocar também o meu espírito, que dentro do seu velho coração
falso, maligno, mentiroso, perverso, homicida, egoísta. Eu não posso pôr o meu espírito, tenho que pôr o meu espírito dentro de um coração puro. Este coração que eu te dou um coração novo. Eu coloco aí um coração novo, aí eu ponho o meu espírito aí dentro. É o verso 27 aí em seguida. Ainda porei dentre vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis as minhas ordenanças, e as observeis. Agora eu quero que os irmãos guardem esta última palavra do Senhor aí. Eu vos darei um coração novo. Não ponho 2 corações, eu tiro o seu coração de pedra, ponho um novo. Ponho o meu espírito dentro do seu coração, novo. Deus está certo? Não é assim que a senhora faria também? Põe o meu espírito dentro do teu coração novo. Agora você vê a consequência nesse verso 27. E aí agora o meu espírito vos fará andar nas minhas leis, nos meus estatutos. Isto equivale à palavra obediência. Eu vos darei um coração novo, porei o meu espírito dentro do seu coração novo, e daí então o meu espírito vai te conduzir pela obediência. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito. A palavra reto significa que obedece. Estou no fim. No capítulo 5 de Atos, no versículo 32, a palavra de Deus fala do Espírito de Deus que vem nos conduzir pelo caminho da obediência. A obediência. Ninguém pode obedecer, mas Ele pode nos conduzir pela obediência. E nós somos testemunhas destas coisas, e bem assim o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Amém. O Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Agora você abre ainda a Bíblia em 1 Pedro. Eu já parei. Capítulo 1, versículo 2. Feitos segundo a presciência de Deus, Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. O irmão leu em santificação do Espírito para... Como é que está escrito? Em santificação do Espírito para a obediência. Meus amados, se ao falar-vos nesta noite desta obediência, vos interessou, estáis muito bem. Mas se alguém ainda resolve prevalecer com a sua rebeldia, eu não quero obedecer a Deus, eu quero fazer tudo o que eu bem entendo, também pode. Também pode. Só que cada semeadura tem a sua colheita. Curve a sua cabeça e você vai orar. Você vai orar comigo. Vai orar comigo. Senhor, eu reconheço que a desobediência é o pecado. Que esta desobediência não me convém. Eu preciso andar dentro da tua vontade, dentro da tua lei, dentro de tudo o que está certo, dentro de tudo o que tu queres. Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto, porque eu sei que só por esse coração puro e pelo teu espírito que eu poderei obedecer-te. Faze de mim, Senhor, um instrumento de obediência nas tuas mãos, porque só assim poderei ser feliz eternamente. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900
ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.